Boa noite, galera! Estamos aqui para mais um podcast. Oi, Camila. Olá, tudo E bem? como é que você tá do outro lado da mesa hoje? Nossa, eu tô bem mais confortável. Por quê, querida? Porque aquele dia eu não sabia que você ia mandar pra mim, agora eu Ah. sei. Viu como é que é as coisas, né? Um dia entrevistado, outro Exatamente. dia é com host. É isso aí. Um prazer ter você aqui com nós, Prazer tá? é meu estar participando. E hoje vamos entrevistar quem? Um cara muito top, hein? Uhum. Esse aqui eu quero te falar um negócio, hein? Esse aqui eu tô com medo hoje de fazer perguntas para ele. Daniel. Dizem. Boa noite a todos aí, é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Imagina. Participando aí, poder compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho das aventuras. Exato. É. Primeiro podcast da minha vida que eu tenho medo de apresentar. E ser analisada. É. Tomara que ele não fique julgando depois. É, não sei. Vamos cuidar o olhar. Assim, a Camila e a Emília, às vezes elas têm um certo receio quando elas chegam, às vezes, no estúdio. Aham. Vão perguntando, o Daniel tá aí? Sim, Tá, então a gente vai ficar aqui na frente mesmo, nem vamos entrar lá. porque ele pega no ar, ele conhece já a pessoa, né? E daí ele chama você pra salinha. Aham. E, Tá, e o pior é que quando não quer entrar, ele pega fora da sala. Ele para do lado e fica, tá bem? Ele fala, sim. Tá bem mesmo? Sim. Tá bem mesmo? Não. Assim. Que legal. Não, mas é o tempo já de caminhada, né? Aham. A gente vai conhecendo também as pessoas e alguns traços também que todos nós apresentamos, Uhum. né? Mas passam às vezes desapercebido quando você não vai trabalhando isso. Mas depois de um certo tempo você consegue ter já uma certa noção, né, de Qual como é, as pessoas estão. qual é o nome da sua profissão, Daniel? Eu sou psicanalista, né? Então a profissão de Freud, né? E Freud explica. Uhum. Então eu sou, opa, Eu jogo um pouquinho pra lá. deixa eu chamar. Cara, Viu? Já que onde, vocês pra onde pararam, você quer? qual câmera que eu olho essa? Ali, Camila. Eu tava assim, procurando. Não, olha para as duas, né? Fica vesga, né? Kel. Traz uma xícara pra nós. Uma xícara, né, com a Uhum. logo, né? Daí Isso. fica mais bonitinho, né? É. Não, mas podia fazer que nem aquele tá hoje fazendo os podcasts aí, apresentando para tudo que é canto aí, baguncinha. Não Que sei. ela é do FBI, um brasileiro que conta a história. Ah, sim, né? sim, sim. Aí ele tava ensinando Pode. como que ele aprendeu no FBI a tirar, né, Sim. a tampa da garrafinha aqui sem que ninguém percebesse, né? Então eu tiro por aqui também, ninguém vê. Aquele baguncinha deu, velho. Mas é isso aí, ó. Vamos seguindo, Aí, pra ó. não dar cortes. Uhum. Tá você vendo agora, Camila? Agora sim, tô olhando lá. Pode colocar no cantinho, no chão, Daniel. Ou embaixo? É, coloca embaixo. Cai, né? É. Vamos lá. Onde é que nós paramos, querido? Profissão. Na profissão. Daniel, qual que é o nome da sua profissão hoje? Eu sou psicanalista. Uhum. O que é um psicanalista? Um psicanalista. Psicanalista é um terapeuta, Uhum. tá? Como um psicólogo, como algumas outras terapias. Há uma diferença bem básica entre psicanalistas e psicólogos, né? A psicologia, ela é acadêmica, né? Ela faz parte, então, do reconhecimento pelo MEC. Depois de 5 anos formado, a pessoa está apta para poder estar aplicando os seus entendimentos e auxiliando as pessoas à sua terapia. A psicanálise já é uma terapia que é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, Uhum. tá? E a formação é uma formação livre. Apesar que já há alguns comentários que o MEC também está querendo já pegar para si, tanto que já tem faculdade. Então eu sou formado em psicanálise, né? Eu tenho meu curso, eu tenho uma formação em psicanálise infantil, uma especialização em psicanálise infantil, e hoje aí eu faço uma faculdade também, bacharel em psicanálise, né? Para cada vez mais se aperfeiçoar e poder atender as pessoas. E hoje, então, no primeiro olhar que você chega no ambiente, assim, você já vê, ei, aquele ali é baguncinha, aquele ali Já é... faz análise? Não. A gente faz análise, mas a psicanálise, a priori, né, da psicanálise, não é nem tanto o externo, é muito mais o interno, né? Uhum. Então, para nós, os sintomas, por mais que a gente consiga ter essa análise, que as pessoas possam aparecer, para nós os sintomas não são tão importantes. Para nós o que importa é o que causa os sintomas. Uhum. É aquilo que está lá na raiz. Então Entendi. ela pode vir com algum sintoma, não que a gente desmereça o sintoma ou descarte o sintoma, mas aí nós vamos tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo.
aonde aquilo iniciou. Qual seria ali, né, aquele primeiro momento que aconteceu algo. Tá? Atendi uma moça, não aqui, uma moça quando eu trabalhava em Nona Vitória. E ela se sentia muito presa na vida dela. Uhum. Presa. Ela falava, Daniel, eu tenho uma sensação de que por onde eu passo, eu tô presa, eu não consigo ter liberdade. E aí nós fomos De começando conversar, se de expressar? tudo, Uhum. né? Assim, de profissão, de conversar, aonde ela estava, ela se sentia presa. E aí nós fomos conversar. E aí chegamos numa fase infantil dela, porque a psicanálise, né, Freud vai trabalhar muito a questão da infância, e nós conseguimos chegar num ponto em que era o ponto que ela tinha que se esconder no sótão por causa do pai que chegava bêbado. Então o pai começava a chegar bêbado, Na infância na dela? infância, a mãe pegava todos os filhos e colocava dentro do sótão. E falava, fica aí até teu pai melhorar. Nossa. Porque daí o pai batia, Que filho, né? batia na esposa, batia nos filhos. E a forma da mãe proteger era colocar dentro. Mas pense, um bando de filho num sótão apertado, ficava Sim. tudo ali. Até o pai se acalmar, tomar banho, dormir, os filhos saíam. E ela ficou presa praticamente nesse sótão. 20 anos ainda. Depois, ela ainda estava presa. Quando ela identificou que ainda ela estava presa ali, ela conseguiu ter a liberdade dela, de conseguir fazer as coisas sem se sentir presa. Mas e se a pessoa não tem essa percepção de procurar uma ajuda, então? Passa o resto da vida assim. Caramba. Passa o resto da vida. E coisas simples. Falando nesse caso, eu tive uma amiga minha que eu falo que eu não tratei nem dentro da clínica. Eu tratei na academia. Porque toda vez que a gente se encontrava, ela vinha conversar. Ela queria fazer a bariátrica, né? Uhum. Queria fazer a cirurgia bariátrica. Só que ela tinha que perder um certo peso para Peso. poder fazer. E ela, pô, Daniel, eu não consigo. E ela, regradinha, fazia os exercícios, fazia a questão da alimentação, tudo. Mas ela não conseguia. Ela estava chegando perto, faltando 2, 3 quilos, de repente ganhava 7, 8, 10 quilos de uma vez. E aí nós começamos a trabalhar dentro de academia. Eu tenho uns amigos que. É aquilo que a Camila disse. Pronto, Né? não vou, agora eu vou encontrar o Daniel na academia Ele lá. Não tem lugar, né? Não Não tem tem lugar. A lugar, gente, não. onde tá, a gente vai estar Precisou. trabalhando. A gente atende. E a gente começou a conversar com ela. E aí comecei novamente, vamos lá no teu passado, lá na sua infância. E aí chegamos num ponto da mãe e das tias e da avó. Ela tinha um pensamento, que era uma crença limitante, que dizia para ela que mulheres saudáveis são mulheres de bochecha rosa e que têm peso, porque as magrinhas são doentes e anêmicas. Era o pensamento que a mãe, a avó colocava. E ali não era uma questão apenas de estética, era uma questão de saúde. Ela Uhum. precisava fazer isso pela saúde. Mas na mente dela, quando ela começava a emagrecer, ela estava ficando o quê? Doente. Doente. Ela estava começando a ficar doente. Uhum. E aí, rapidamente, ela ganhava peso. Porque para ela, a saúde era se ela tivesse com as bochechinhas rosadas, que a mãe, que a Uhum. avó, que as tias dizia. Quando ela entendeu o que estava acontecendo com ela, e ela, mas peraí, essa era a minha mãe que falava. Era a minha avó que falava, eu não preciso disso. Saúde hoje não é uma questão de você ter um pouco mais de peso ou menos o peso. Né? Saúde é você que vai procurar, né, encontrar a sua saúde com médicos e no seu cuidado. Aí Uhum. caiu a ficha dela. Quando caiu a ficha dela, deu 2, 3 meses, ela perdeu o peso necessário, fez a cirurgia e hoje, nossa, por onde passa, né? A gente brinca, né? Por onde passa, sai arrastando a multidão atrás. Viu como é que é? Né? E aí isso é a psicanálise. Ela procura auxiliar as pessoas naquilo que às vezes as pessoas nem sabem. Porque ela chega com uma Uhum. demanda, uma Professor, angústia. Quando a pessoa chega lá com a primeira, você nunca viu aquela pessoa na frente. O que você trabalha, assim, na primeira Tá? situação? O que ela quiser. Você, A tipo, psicanálise não direciona. assim, mas você fala pra ela assim, me conte tudo. Eu sempre pergunto assim, qual a razão da visita? Uhum. Uhum. Né? Qual é a razão da sua visita aqui? Aí ela começa, tenho ansiedade, tenho isso, tenho aquilo, tô com medo, né? E vai contando. E aí a gente vai, né? Porque a psicanálise é a arte de ouvir. Eu preciso estar atento a tudo que uma pessoa vai falar. E aí nós não percebemos, Uhum. mas nós damos sinais nas nossas falas do que está nos acontecendo. Uhum. Né? E aí a minha função é essa, do psicanalista, é pegar esses pontos
E aí começar, né, a voltar para essa pessoa. Me fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Ela nem percebeu o que disse. Uhum. Mas, de repente, 2, 3 coisas ela. Ou eu tô falando da infância dela, e de repente ela do nada. Ah, meu pai era meio mal. Aí ela continua conversando, mas meu pai na infância era meio mal. Aí na terceira, opa, eu não perguntei do pai. Uhum. Cuida, Márcio. Eu perguntei da sua infância. Me conte mais então sobre o seu pai. E aí, às vezes, desmonta, né, as pessoas. Então, é essa que vai acontecer. A psicanálise ela tenta ir lá no fundo para retirar da pessoa aquilo que está atrapalhando, né? Seja os seus traumas, seja os seus medos, os seus temores, aquilo que está trazendo angústia. Vai trazer 100%, a pessoa vai ficar plena? Não, tem pessoas que vão aprender a viver com a angústia dela a vida toda. A, a perda de alguém, um luto. É uma angústia tremenda. E como conviver com isso? Não tem como apagar a memória dela. Né? Não tem como você apagar para ela não sentir aquela dor. Mas nós vamos trabalhar com ela para que ela consiga conviver com aquilo sem que essa dor e essa angústia domine a vida dela ao ponto de comandar as ações. E é o que nós precisamos. Nós não podemos deixar as ações comandarem a nossa vida. Não sei se você já passou por isso, mas toda vez que as ações comandam a nossa vida, casado, né? Sim. Toda vez que as ações comandam a vida de um homem casado, o sofá é o local da noite. Momento reflexivo. Eu não sei se o seu sofá é confortável. Né? Eu brinco que quando eu chego numa casa, se o sofá for Cara, muito confortável, Não, muito confortável, eu toda noite, eu chego em casa, toda noite, a gente deita na cama e eu falo, obrigado, Senhor, pela minha esposa, obrigado, Senhor, pela minha mansão. Fala que minha casa é uma mansão, Uhum, tá né? certo. e E é é, a sua, Claro. seu castelo. exatamente. Exato. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado por tudo, obrigado pelos meus amigos que torcem por nós, obrigado, sabe? Agradeço. Uhum. E eu falo que nossa casa é uma mansão. Pronto, é a minha Sim, casa, ué. Sim. lógico. E tem que ser. Nossa É. casa é o melhor local. Uhum. Então, mas eu falo que a psicanálise vai trabalhar isso. Toda vez que eu permito as minhas emoções controlarem a minha vida, a probabilidade de eu tomar uma escolha errada é muito grande. Uhum. Porque as emoções, elas só estão preocupadas com uma coisa: a satisfação do momento. Ela não se preocupa com a consequência, ela não se preocupa com quem está vendo, ou se vai machucar, ou se depois vai acontecer algo comigo. Então a gente na psicanálise vai trabalhar muito a saúde emocional, o Uhum. controle, para que você tome as decisões de uma forma mais racional. E é por isso que nós vamos trabalhar que aquela angústia não pode mais te controlar. O luto, enquanto alguém não consegue vencer o luto e essa angústia, ele vive nas emoções. Não que ele vai deixar de sentir a dor da perda de um ente querido, mas ele aprende a lidar com aquela Uma dor. dor. Né? Uhum. Porque a psicanálise, a psicologia, né, as terapias, enfim, elas são, de todas das gamas que trabalham com o corpo da pessoa, é a única que não tem como você curar essa pessoa, no contexto de, se você tem um problema, vamos lá, do coração, há uma Uhum. possibilidade de uma cirurgia e trocar o seu coração? Sim, é uma Uhum. possibilidade. Tira, coloca um outro, foi lá. Né? Você tá com uma dor de cabeça, você pega o quê? Toma um remédio, ponto, a dor de cabeça passou. Como é que você vai curar um trauma? Uhum. Uhum. Para curar um trauma, teria que a pessoa ter amnésia. Sim. Ela esquecer o passado dela, só que se ela esquece o passado dela, ela esquece Quem ela é. quem ela é. É. Então você não vai trabalhar trazendo sobre ela um esquecimento. Ela vai aprender a lidar com aquilo. Ela vai aprender a lidar com aquele sofrimento em que aquilo não traga mais para ela, né, uma dor ao ponto dela não fazer mais nada. Ela segue a vida dela. E aí, quando ela consegue chegar a uma maturidade emocional, ela usa aquilo que ela sofreu. Aí eu vou pegar a palestra que nós tivemos próximo, que foi a palestra daquela, só lembro o sobrenome, né? A Pimenta. A Gabi. A Gabi Pimenta, né? Onde ela faz justamente de uma história que ela teve, né? E quem esteve num evento lá, Uhum. né? Não fazendo merchan, mas só citando que o evento da origem que nós fomos participar lá, ela Muito conta a top. história, Uhum. pô, show.
ela conta a história dela. Na história dela, aconteceu alguns episódios extremamente complicados que ela aprendeu a lidar com aqueles Isso. episódios e transformou aqueles episódios agora em um motor para ela, de impulsionamento para a vida dela. Então, quando se chega numa saúde emocional madura, equilibrada, você pega tudo aquilo que te aconteceu, né, e você transforma aquilo agora em algo que vai te alavancar, Uhum, transforma em força. transforma em força. É. E você já pegou um caso bem difícil, assim, que você possa contar Rapaz, um relato? já peguei alguns casos bem complicados. O meu primeiro caso, né, de cara, assim, meu primeiro caso, é, eu estava atendendo uma mulher mais ou menos de 50 e poucos anos, Uhum. e ela entrou, né, para conversar. Ela tinha uma grande aflição e ela não sabia o porquê dessa aflição. Uhum. E ela era vovó nova, e toda vez que ela pegava o netinho dela, ela chorava. Chorava, chorava, e vinha uma aflição na vida dela. E ela começou a perceber que toda vez que ela pegava uma criança no colo, vinha uma aflição na vida dela que ela não sabia o que fazer com aquela angústia, com aquela aflição. Uhum. E nós começamos a conversar. E como eu falei, o psicanalista ele tem que aprender a ouvir. E lá pela terceira sessão eu fiz uma pergunta. E na psicanálise a gente é muito direto nas perguntas. Tá? E a minha pergunta foi: quando é que você fez o seu aborto? Quando eu perguntei isso para ela, ela desmontou. Ela desmontou. Ela falou: como é que você sabe? Não, você me contou. Mas como? Nas suas histórias, na sua narrativa, você me contou. Daí ela assim: sim, Daniel, mas o problema é que não foi um aborto. Eu tirei o meu filho com 8 meses da minha barriga. Nossa. E isso faz quase 40 anos. E até hoje, você é a segunda pessoa a saber. Só minha irmã, que pegou meu filho no hospital e enterrou, é que sabe essa história. Era um contexto que ela saiu de casa, né, teve problemas da família, foi morar fora, acabou engravidando do namorado, né, não tinha para onde ir, se perdeu, né, um pouco no mundo. E aí, grávida, não sabia o que fazer, tirou o filho. E ali é onde nós começamos a tratar. E aí nós fomos conversar, e dentro desse tratamento ela tinha que aprender primeiro a se perdoar pelo que ela fez, mas também teria que aprender a dar tchau pro filho, o que ela nunca fez. E também nunca tinha pedido o perdão. Nós sabemos, depois de quase 40 anos, 40 anos, amigo. não tem 40 nada anos. mais ali. Mas tem a memória. Existe a memória. Uhum. E aí nós fizemos um tratamento, conversando com ela, e é onde ela conseguiu, né? Depois de um certo tempo, né? Conseguir ter o perdão, né, dela, mas também conseguir fazer a despedida do filho. Porque era um velório que ela estava vivendo há 40 anos. Um luto. Ela nunca fez o enterro. E o luto é justamente, precisa desse momento, da despedida. Só que ela fez isso quando era 13, 14 anos, ela tinha, e ela não entendia o porquê depois que isso começava a acontecer, as aflições na vida dela. E aí é onde nós fomos tratar. Foi o meu primeiro caso. Né? Caramba. E E forte, né? sim, né? E Uhum. você olhar, né? E assim, eu não tô para julgar as pessoas. Sim. Todo mundo que entra no meu consultório, eu sempre falo, aqui eu não tô para julgar você. Aqui eu não tô dizendo para você que você fez certo ou fez errado. Aqui nós estamos para te ajudar a tratar, né, a situação, né, aquilo que Uhum. aconteceu e qual a sua angústia e qual a sua dor. Né? Então, são casos, né? Esse também foi o meu primeiro caso, quando eu estava, não tinha ainda vindo para Ampere, né? Uhum. Não estava aqui. Eu já tive casos também, que eu, antes de vir para cá, eu atendia União da Vitória, atendia Porto União, né? Caso de pessoas virem conversar comigo, mulheres, depois de 2, 3 sessões, eu ter que olhar para ela e dizer: você quer me contar o dia que você foi violentada? Como é que você sabe disso? Né? Mais uma vez, eu sei porque você me falou. Foi a sua fala. É a sua angústia. Então, quando nós falamos, quando nós começamos a conversar,
principalmente sobre nossas dores e angústias, nós não percebemos, mas nós falamos as coisas. E aí, se a gente está lá justamente para ouvir, a gente vai fazendo essa pesca. Aí a gente fala, e aí a pessoa começa a falar. Aconteceu um tal dia, aconteceu isso, dessa forma. E aí ela vai começando a entender o porquê que ela começou a agir de uma forma. O porquê que ela começou a ter tal postura. E aí ela é o processo inicial da cura dela. Cura num dia, às vezes, ah, numa sessão, às vezes vai levar 2, 3, um ano. Depende muito da pessoa e depende daquilo que a pessoa quer abrir. Tá? Porque a terapia só funciona assim. Se a pessoa vem realmente disposta a colocar para fora, sem medo, sem vergonha, né, aquilo que ela está passando. Não, e acredito assim que também possa ter. A pessoa pode ter a confiança que aquilo é sigilo, Sim. né? Exato. É. É muito Principalmente a importante. pessoa poder se abrir, Sim. sendo seu amigo ou não, que você Sabendo que pode não vai ser contar tudo julgada. isso. É, Uhum. exato. Exato. Tanto que na psicanálise, a psicologia também vai trabalhar, né? Que precisa criar aquele vínculo Uhum. entre o terapeuta, né, e o paciente. Uhum. Porque se não tiver esse vínculo, essa empatia, não vai funcionar a terapia. Ela não funciona, porque tem que ter essa confiança. O paciente precisa confiar que o terapeuta vai ouvir tudo, não vai julgar a pessoa, não vai Uhum. condenar a pessoa, não vai se assustar, né, fazer caretas cada vez que a pessoa começa a contar alguma coisa. Então, quando ela tem essa segurança, aí é tranquilo. Tendo essa segurança, ela começa a se abrir, ela começa a falar, ela começa a expor as coisas. Né? E aí, claro, não vamos confundir, não é uma confidência, né? O terapeuta, o psicanalista não é aquele que vai ficar ouvindo confidências, não é para ouvir apenas, mas é também para auxiliar. Né? Em alguns casos, sim, ele vai ouvir. Né? Eu brinco com os pacientes, né? Se for preciso só vir para deitar no divã e chorar, eu vou estar do seu lado. Serviu, mas. Porque às vezes é só isso que a pessoa quer. É só isso. Ela só quer deitar, descansar, chorar, sem que ninguém olhe para ela, sem que ninguém julgue ela, sem que ninguém fique pensando o que está acontecendo com ela. Sim, chega, para de chorar. Né? Isso. Ela só quer isso. Então, vai entrar. Teve um episódio desse, uns anos atrás, de uma professora que foi para delegacia. Ela roubou livros. Sim, para ela descansar. Ela roubou livro por entrevistar ela. Não, aqui pelo menos agora eu vou ler livro. Eu vou ouvir o meu CD que fazia anos que eu queria ouvir. Eu não julgo porque eu vou na academia porque ninguém me chama de mãe lá. Por quê? Ninguém me chama de mãe lá. Eu tenho 2 em casa. Sim. É o tempo inteiro. Ah, mãe, tá, mãe. tá. Viu? E na academia ninguém me chama de mãe. Não julgo essa Então, professora. às vezes, tudo que a pessoa quer é um momento de paz. É um momento de tranquilidade. Então, sim, às vezes eu tenho um paciente que vai lá. Eu tive uma paciente, ela foi online, essa paciente. Você atende online também? Eu atendo online também. Olha né? aí. Eu... E assim, depois da segunda sessão, eu já tinha nítido o que ela queria. Mas era nítido. Ela só queria alguém para conversar. Ela queria um amigo. Ela só queria alguém para conversar, só um amigo. Porque ela era casada com uma pessoa que viajava muito. Ou seja, ficava a cada 20, no máximo 30 dias num lugar. Depois já ia pro outro. Depois já ia pro outro. Depois já ia pro outro. Então ela não conseguia formar relacionamento. Né? E ela começou, né, a fazer comigo a terapia. Na primeira sessão, foi na segunda. Ela não quer sessão. Ela só quer conversar. Ela só quer alguém para poder conversar. A necessidade das pessoas. Gente. E às vezes a necessidade é algo simples. Né? Simples de ouvir. Né? Você ouvir a pessoa. O desabafo, a fala da pessoa. E a gente está lá para isso. Se a pessoa só quer falar, nós vamos ouvir. Se a pessoa quer, opa, eu preciso de uma ajuda por isso, opa, vamos fazer. Né? Cada um tem a sua necessidade,
a sua angústia. Tá? Viu, mas que interessante. E daí o Camila, o psicanalista tá lá dentro do estúdio Cork, cada coisinha, corre lá. Veja bem, claro. E assim, nem é tanto às vezes a gente que corre atrás dele. Ele vem, pega a gente, sabe quando ele percebe que tu não tá bem? Ele vem, para, começa a conversar, até que ele endireita e vai. Agora já te dei a Falando lição nisso, do como é dia. que o Daniel foi parar dentro do estúdio Vida? Isso aí. Então, foi algo assim bem inusitado, né? Eu vim Não foi por uma consulta. Não foi por uma não fui para Não depilação, foi pra depilação. né? Eu tava ali, sou psicanalista, sou instrutor de lutas também. É verdade. É né? 1001 utilidades Não, agora do Daniel. pessoal, aqui, é. ó, quero falar isso aqui. Que se Uhum. você ir lá no Estúdio Vida que o Daniel atende, tem duas formas de você sair de lá calminho, tá? Que Sim. nem ele falou. Ele é instrutor de artes marciais. Isso. Isso. Então você entra ou você sai por uma conversa, Sim. bem calminho, ou você sai à base do pau. Claro. Isso. Bem Mas- machucadinho, E mas relaxa calminho. também. Mas deu Isso. certo. Deu certo. Tanto que o meu luto da perda do meu pai Aham. foi no tatame. Foi quando um dia que eu apanhei muito do meu professor. Eu falei, Rafa, vem cá. Eu preciso encerrar hoje o luto do meu pai. Já fazia uma semana. Uhum. Vamos colocar a luva? E aí só para quando um estiver no chão. Eu sabia que seria eu. Mas vamos embora lá. Sossegou. Foi. Né? Então, eu estava ali na academia ali com o Rogério. Né? Já tínhamos acertado que nós estaríamos ali ministrando as aulas de boxe chinês. Eu sou professor de boxe chinês. Uhum. Minha esposa, eu e a minha esposa e os meus filhos somos todos preta no judô. Tá? Então, em casa, Uhum. Se Ninguém der se pau mete. ali, dá. quero ver como é que foi. não dá ali. Não, mas vamos respeitar o Nem mais dá. velho, né? Vamos Nem por dá. idade, né? Então, a esposa manda em casa. Né? Pode ter a graduação que for, né? A mulher manda. É. E a gente É sobre estava lá isso. conversando, batendo papo lá, e daí o Rogério começou, tá, Daniel, você tá aí e tudo, mas você faz mais alguma coisa? Pô, eu sou psicanalista. Eu tinha a minha clínica, né, em União da Vitória, e tô vendo se eu vou começar aqui alguma coisa. Aí eles, Daniel, tem umas meninas aqui na cidade, né? Tem a Emília e a Camila, elas têm lá um cowork. Eu sei que elas alugam sala por hora, por dia. Se você quiser, eu faço a indicação para você. E aí ele indicou para a Emília. E aí nós entramos em contato, daí fomos lá conversar com a Emília, com a Camila, e Uhum. começamos assim, né? Falou, ó, é isso aqui, assina, Foi né? na hora, já fechamos e venha. Vem fazer parte da equipe, E aí meu Deus. começamos a fazer parte ali da equipe, né, dos projetos. Uhum. Fui muito bem recebido, né? Eu falo assim, a gratidão que eu tenho pelas meninas é muito grande, porque eu não era da cidade, elas não me conheciam, elas não sabiam do meu trabalho, não sabiam nada de mim, absolutamente nada, Mas elas não julgaram. Não. mas elas não julgaram. E elas abriram as portas. né? Eu gosto muito do sulista, do amperense principalmente. Uhum. Eu digo que a gente é muito Muito receptivo. receptivo. Isso. Porque tem lugares que tem aquela barreira. Uhum. Eu morei numa cidade, né, aqui no Paraná, perto de Curitiba, aquelas bem tradicionalistas. E eles perguntavam assim: você é de qual família? Uhum. Ele perguntava qual é o seu sobrenome. Dependendo do teu sobrenome da família que você vinha, a porta era aberta. Você é forasteiro? Ah, tá. Uhum. Mudava todo o tratamento. Mudava já. tudo, Uhum. mudava tudo. Né? Então, realmente, tem cidades, e Ampere é a cidade, né, que nos recebeu, eu e minha família, de braços abertos, e somos gratos por isso. E aí começamos a nossa história ali, no Quanto estúdio. tempo você já tá no estúdio? No estúdio já vai fazer, foi em março do Foi ano em passado, março do ano mais ou passado. menos isso. Uhum. Já vai para quase 1 ano e meio, Uhum. né? Ali, e aí Deu colocando minhoca na... Uhum. Vai. Vai que vai, O vai. responsável pela nossa mudança, né? Tá ali, ó, o responsável pela mudança do Estúdio Vida. Viu como é que é? Não, elas Exatamente. fizeram. Eu não fiz nada. Ele só deu aquele empurrão. Vai! Vai! Ei, mas acho que é massa, né? Porque
supor, você tem um profissional de alto Exatamente. nível Não, pra você o chegar e Daniel ajudou conversar muito assim, nessa parte. Nossa, né? a nossa gratidão é imensa, porque muita coisa ele acabou abrindo a nossa mente, sabe? A parte das crenças, né? De que achar que o que a gente tinha estava suficiente, eram 3 salas, todas elas locadas, e tava naquela zona de conforto, gostosa, sabe? Que não precisa se preocupar, não tem dor de cabeça. E o Daniel vinha instigando, sabe? Um dia ele perguntava, viu, mas e se tivesse uma cozinha aqui? Aí eu falava, não, vamos dar um jeito assim, traz um lanche e tal. Dali a pouco Ah! ele, mas e se tivesse uma secretária aqui? E nós não, mas pra que o Ele só Daniel quer plantava aquela secretária? E sementinha, ele né? ia plantando, sabe, dia após dia. Aí um dia ele falava pra Emília, outro dia ele falava pra mim, daí eu sentava com a Emília, meu, que ideia que o Daniel deu, né? Aí a gente foi conversar com ele, pronto. Daí na conversa, ele plantou a árvore inteira. Vamos, vocês precisam mudar e tal, tal. Porque muitas vezes você tem aquela vontade, mas o medo é maior. O E medo o é medo maior. te paralisa. Para. Uhum. Medo de investir, de Isso. você, vamos contratar mais uma pessoa, vamos, Porque tu vamos não tem expandir. certeza se vai dar certo, Isso. né? E você, por mais que você tentou, a certeza você ainda não tem. Você tem que Uhum. correr atrás dela dia após dia. É risco, né? É risco, exatamente. E daí a pessoa tá indo ali, alguém, né? Um foguinho e a outra derramando gasolina, né? Isso. Ah, mas daí é combustão e explosão. Não é? Aguardem, É, aguardem o que está vindo, É. então, aguardem. E foi assim, né? Começou ali, mas as coisas vão evoluindo e vão crescendo. Uhum. Né? Exatamente. Porque quando você começa a abrir a sua mente, Uhum. né? Quando você começa. E aí usa as palavras que for, destravar, o Sim. que Virada de chave. virada É de chave. isso. Quando Que for. você começa a descobrir isso, você não volta mais. Uhum. Você não volta para trás. A primeira mudança eu acho que é a mais difícil. É mais A outra, ela já é Isso, uma porque você vai começando a ver consequência. que você pode, que você é Isso. capaz, que você merece. E aí você vai, e cada vez mais você quer mais, mais, mais. Você não quer parar. Né? E isso é incrível na vida das pessoas. Absolutamente incrível. Tá? Quando você começa a perceber a sua própria mudança. E aí você começa, pô. E aí você começa a olhar para trás e dar risada. Não acredito que eu fazia isso. Meu Deus! Onde eu Melhor tava? parte é essa. É de olhar, né? Ver o seu Eu não passado. acredito. De ver o passado, eu falo, não acredito que eu falei isso, não acredito que eu fazia isso. Sim. É um processo evolutivo. Né? Nós, seres humanos, somos um processo evolutivo. Uhum. Nós precisamos entender isso. Nós temos que aprender a evoluir, principalmente na nossa mente, expandir a nossa mente, entendendo que as coisas são possíveis. É claro, não vou colocar aqui como um mantra, né? Uhum. Pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se não levantar às 6 horas da manhã, não vai dar certo coisa nenhuma. É. Né? Exatamente. Se deixar para levantar meio-dia para deitar às 6 da tarde, não vai dar certo nada. Exato. Então não é só o pensamento, É ação. é a ação. Você pensa e transforma e vai para ação. Uhum. Viu? E disse que tá vindo um novo projeto aí. Que projeto é esse? Isso. Vocês Isso aí. mesmo. É a dona da casa. É, Faça as honras. a sementinha É lá. a sementinha, né? É essa aí, ó. Aquela joguei pro ar. Exatamente. Bem jogada aquela, Bem né? jogada e pega e faça bom uso e vamos. O Daniel só fala assim, vamos? O que vocês estão esperando para ir? Por que não foram ainda? É mais ou menos nesse estilo, mas vai vir um projeto bem legal. Então, né, adiantando, vem um projeto por aí agora que nós vamos começar a desenvolver algumas palestras com o Daniel ministrando nesse primeiro momento, que será em colaboração com todos os profissionais do Estúdio Vida. O nosso primeiro profissional que vai iniciar as palestras vai ser o Daniel, com a palestra Falando sobre crenças limitantes. Né? Como você alcançar o seu sucesso superando aquilo que te atrasa. E essa é a proposta de um cowork. É. Né? Então não é só o nome na fachada bonito. Exatamente. Não é só o nome bonito. Né? É a proposta, é a utilização dos profissionais que ali estão na troca de informações e de conhecimento para você produzir algo bom, não só para quem ali utiliza o estúdio, mas para as pessoas também que vão vir a conhecer e a participar. E sim, nessa primeira proposta nossa, é trabalharmos crenças que limitam as pessoas e que talvez te limite a você sair da sua zona de conforto. Limita as pessoas a dar aquela virada e, não, eu vou subir mais um degrau. Não, eu consigo fazer isso.
Pô, eu mereço, né, Mais. ganhar isso. Né? Uhum. E assim, essas crenças, elas são. A gente nem se apercebe disso, mas elas mexem nas nossas vidas, nas coisas mais básicas. As coisas mais básicas. Uhum. Tem pessoas que não acreditam que elas são merecedoras do que elas conquistam. Elas Uhum. trabalham, 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 trabalham. E quando conquistam, elas acham, eu não sou merecedor disso. Sim. E ela se diminui diante das pessoas, se diminui diante dela mesmo. Crenças de capacidade. Pessoas que não se acham capazes. E Uhum. assim, né, dando só spoiler rapidinho, né, do que é uma crença limitante. É tudo aquilo que durante a sua infância você ouviu dos pais, família em geral, igreja, sociedade, escola, que em vez de te impulsionar, te Te colocam segurou. para baixo e te seguram. Então é tudo aquilo que incapacitou você de chegar lá, Uhum. né? E assim, uma crença que no passado era muito comum dos pais. Esse piá não vai dar nada na vida. Uhum. Isso aí não adianta nem fazer nada, porque isso aí vai ter jeito. Sim. Essa criança cresce, Pensando que ela não vai ser nada. eu não vou ser nada na vida. Uhum. Não vou conseguir nada. Uhum. Aí ela vai fazer uma prova. Eu não consigo, eu não sou nada. Não sou ninguém. Ela não faz. Uhum. Essas crenças de antiguidade são bem fortes na São vida da gente. fortes, são fortes. E assim, E a gente não entendia que era uma Sim. crença. Aham. que a gente. Eu particularmente quebrei várias crenças que Uhum. depois a gente começou a sair pra lá, pra cá, a gente conheceu o mundo, Que você aquilo era, percebe. tipo, era posto, mas também não é uma maldade que o pai Não. tinha. E Isso, uma coisa que a pessoa é. tem que levar em Tem que consideração, entender, Exatamente. crenças limitantes não são maldades. isso. Crenças não Uhum. limitantes era aquilo que foram inseridas sobre nós, mas não por uma maldade. Até porque nós temos que ter crenças. A Uhum. sociedade ela tem crença e é Uhum. necessário que ela tenha crença. O problema é quando essa crença ela me impede. E Uhum. quando ela era imposta sobre mim, não é por uma maldade. É porque era o conhecimento da época, Isso. era porque era a Isso. formação da época que se tinha. E Isso. Uhum. depois as coisas foram mudando. Uhum. Eu conto uma história e é uma história verídica de uma amiga minha, que ela foi contar a história de como ela descobriu como se fritava peixe. E é real essa história, né? Ela foi ensinar a filha dela a fritar peixe. Filha crescendo, vou lhe ensinar a fritar um peixe. Então você pega o peixe, você corta a cabeça, você corta o rabo e aí você frita o peixe. É assim, tá bom, filha? Aí a molecada de hoje, criançada de Não hoje, aceita qualquer coisa. não aceita qualquer coisa, olhou pra mãe e disse: Mãe, mas por que tem que ser assim? Minha filha, vou te ensinar de novo. Você corta a cabeça, corta a cauda, né, o rabão lá e deixa só o corpo ali. Bom, entendeu? Não, mãe. Por que tem que ser assim? Filha, porque eu faço assim. A tua avó me ensinou a fazer desse jeito. E tem que ser desse jeito. Não, mãe, não pode. Não pode só ser esse jeito de fritar um peixe. É assim, filha. Vou lá, vou mostrar lá, vamos lá naquela tua avó que a tua avó vai te falar. Pegou a filha e foi levar a filha lá. Mãe, tô ensinando a sua neta a fritar peixe. E eu tô falando para ela aquilo que a senhora me ensinou. Que a hora de fritar um peixe, você corta a cabeça, corta o rabo e frita o peixe. Explica para ela como que é para fazer. Diz que essa senhora olhou para a filha dela e diz assim: "Mas tu é burra mesmo, né? Eu não tinha frigideira grande na minha época para fritar peixe. Por isso eu cortava a cabeça, cortava o rabo. Hoje faz o peixe do jeito que vocês quiserem." O importante Veja, é ficar frito. Ela passou uma Quantos anos geração, isso Uma foi sendo geração, repassado? gente. percebe? Uma coisa simples. Sim. Uhum. Simples. Mas que se essa menina não questionasse, ela ia passar para a filha dela, ou seja, Sim, para uma sim. bisneta, que o peixe só se frita dessa forma. Uhum. Então, crenças limitantes são desde coisas assim que não vai ter uma interferência, a coisas
Grandes. A mãe, no caso, né? A avó não falou pra filha, né? A mãe falou pra filha, ó. Não falou, eu tô corta aqui, Isso. corta aqui. Ela só Exato. fritava, a Ela, filha viu é, E ela aprendeu dessa e forma. dessa isso, forma montou para ela uma crença. Isso. E isso, ela foi passar agora para a filha esse formato de isso. crença. Então, foi uma Uhum. crença que ela colocou, mas que a mãe Não passou. Isso. não colocou, Porque né? nem Não toda falou, né? isso, nem toda crença ela é me imposta pela fala. Muitas vezes a crença ela é me não imposta, mas ela é me é colocada pela sociedade, pela cultura, pela forma como as pessoas falam, como as pessoas agem, e eu vou pegando aquilo como se fosse o certo, só aquilo, né? Uhum. Uhum. E aí eu crio um padrão, dentro desse padrão, às vezes eu crio daí uma crença. E essa crença vai me impedir, às vezes, de mudar de profissão. Eu tratei Uhum. uma pessoa que ela queria mudar de profissão. Uhum. E ela queria partir para vendas, né, para a área digital, que é hoje, né, a vibe, Uhum. né? E por que que ela não conseguia? Porque ela viveu a vida toda dela ouvindo do pai e da mãe que você só trabalha se você tiver carteira assinada. Isso. Se não for carteira assinada, você não é um trabalhador. Eu- Lá atrás, você não é só um trabalhador, você é um vagabundo. Uhum. Lá, essas eram as Exato. palavras lá. Ih, Lá atrás, vamos lá trabalhar, década de 70, 80, uma criança queria ser música. É coisa de vagabundo, não dá Sim. dinheiro. Né? Pega, pague. cada cantor, cada músico, cada coisa que tem. Hoje os caras ganhando grana. Sim. Né? Mas lá atrás, não. Isso, né? Tatuador. Não, Era não, feio. tatuador é coisa de gangue. Uhum. Você tatuado aí, você vai ser preso, a polícia vai te Brinco. pegar. Usar brinco. Isso. Não. O brinco já não era, já era até o preconceito, né? É. Assim, lá Ué, atrás, mas você usa tinha. brinco, você. Tinha. Então, é a crença limitante Hoje não que se tem você mais. vira. Se você usa brinco, Mas não, ia então você virar vai mulher, menina. vai virar menina. É. Ia virar menina. Né? Já jogava uma crença limitante e já um preconceito em cima. É. Meu Deus, uma Né? vez que o meu pequenininho, ele queria pintar unha, ele tinha 2 aninhos. E ele queria pintar unha, ele achava tão bonita a minha unha, ele queria pintar unha. Aí eu falei, vou pintar a unha dele, né? Falei umas 4 vezes, não, é só a mãe e tal, tal. Não, vou pintar a unha. Pintei a unha dele. Meu, ele chegou no almoço de família. Meu, esse piá vai virar menina. Esse piá vai virar não sei o quê. Onde é que já se viu? Eu falei, gente, mas se uma unha definir a vida dele, pelo amor de Deus. 3 aninhos, 4? 2 Até 12 porque aninhos. 2 Meu aninhos, Deus. a achava mãe bonito. a mãe ainda era a extensão dele. Isso. Então ele nem tinha entendimento dele. Era a extensão. É. Pois é. Ah. E olha que olhar que as pessoas já têm, né? De crenças, de É, da crença. preconceito. Não, hoje a gente, como a gente tá um pouquinho mais evoluído, né? Vamos usar esse termo, né? Às vezes a gente chega nesses almoços de família, né? É A difícil. gente começa a julgar, né? Quando a pessoa tá falando aquilo assim, ele fala, meu Deus. Sim. E nós só queremos, né? Porque se tu falar alguma coisa errada é Não você, dá. então É, fique não de dá. boa. Exatamente. É a idade Oura, dele. respeita. É. Então essas crenças, elas são, assim, necessárias serem tratadas na vida das pessoas. Elas não percebem, elas não sabem disso, mas isso tem atrapalhado pessoas de alcançarem uma vida melhor, alcançarem um emprego melhor, ou até mesmo a própria questão da sua própria valorização. Tá? Porque ela não acredita nela, porque ela viveu uma vida onde todo mundo desacreditou nela, que ela não tinha valor, que não era ninguém. Às vezes questões até bem cruéis. Você é uma aberração, você não deveria ter nascido. Porque depois que você nasceu, meu casamento acabou com o teu pai. Uhum. E ela cresce com essa crença que ela não é nenhuma pessoa. Sim. Gente, Ela foi um erro. como pode isso acontecer, né? E ela vai desenvolver na vida toda dela assim. Uhum. Até ela encontrar um profissional, né, que vai auxiliá-la a ela conseguir ter essa mudança de mente, né, essa transformação na vida dela, onde ela vai começar a aceitar algumas coisas, compreender e entender por que que ela faz aquilo, por que que faz aquilo outro, por que que ela está sendo impedida de fazer isso ou fazer aquilo. Né? Eu tenho 45 anos. Eu fiz uma mudança, né, que o pessoal fala, tá velho demais, não, né,
não vai fazer muita coisa, né? Essa é uma crença limitante. Uhum. Ah, já tem idade demais, fica quieto no teu canto aí, Exatamente. não E faça. quantas pessoas começam, às vezes, faculdade, É, uma nova sim, profissão? eu dava aula, né? Eu sou formado em História. Também. Também. Eu sou formado em História. E eu tava dando aula. Um colégio top. Top do colégio. Assim, tudo que você precisava, o colégio te oferecia. Lá em Porto União, Colégio São José. Uma direção com colegas assim maravilhosos. Se chegar lá, gente, um abraço para vocês aí, saudade, né? Uma direção com uma visão assim, um ano antes da pandemia, já estavam formatizando tudo, aulas online, Google, sala Google, as coisas assim, já estavam comprando aqueles óculos 3D para funcionar com a molecada. A escola era top, mas eu estava cansando. Não da aula em si, mas toda aquela coisa que, né, é em volta. A Camila sabe muito bem o que que é. É um sistema, né? Né? Uhum. E eu falei, mas, poxa, eu queria mudar. Eu queria mudar, queria fazer algo diferente. Né? E sempre tive o desejo da psicologia, né, na minha adolescência. Mas, poxa, eu quero. E aí onde eu falei, não, peraí, eu vou mudar. E aí onde eu fui, comecei a fazer psicanálise. E aí eu terminei a psicanálise, e na verdade eu deixei a escola, e aí eu comecei a fazer. E depois dos 40, a gente muda. Ah, Você ensina truques novos para cachorros velhos. Né? É Viu? possível você mudar, mas você não pode ficar preso às crenças. Você já tem idade demais para isso. Você é velho Uhum. demais para isso. Não, você não vai conseguir fazer. Teu tempo já passou. Você tinha que ter feito isso Você vai antes. querer ganhar dinheiro E agora. agora? Essas são crenças que a sociedade te impõe. Uhum. E aí você, é verdade, vou ficar quieto no meu canto aqui, não vou fazer isso. Uhum. Não vai dar nada certo. Aí você para. E você aceita, se acomoda e aí deixa de fazer as coisas. Isso. Tá? Quando a gente vai trabalhar crenças limitantes e vamos trabalhar de projetos, realizações, eu estava numa palestra que a pessoa perguntou assim: qual é ou onde estão os maiores projetos, as maiores músicas, as melhores ideias? Aí o pessoal, não, daí ele falou, não, tá no cemitério. As pessoas que morreram, presas às crenças limitantes, impediram dos melhores CDs serem lançados, das melhores Uhum. músicas serem lançadas, dos melhores projetos, dos melhores médicos, dos melhores advogados. E ele começou fazendo um link. Isso. Quanta gente que tinha vontade e não Quanta gente tinha realizou. vontade E não fez? e Uhum. não fez, porque uma crença limitante travou ela E morreu. e morreu. E é o que acontece. Quando nós deixamos a crença limitante agir sobre a nossa vida, nós começamos o nosso processo de morte. Morte emocional, né? Morte intelectual, e aí, né, só vamos esperar chegar a física. Uhum. Né? Porque esse é o processo. Né? Vencer isso é descobrir que eu estou vivo. Superar essas crenças é descobrir que eu tenho um propósito, que eu tenho algo para fazer. Vale a pena as coisas. Uhum. Né? E aí a gente vai descobrindo algumas coisas na vida. E é justamente em cima das crenças, entender o que que me prende, o que que me segura. E aí, na terapia, ou nas conversas, no bate-papo, a gente vai trabalhando essas questões. E você atende família, assim, também? Atendo, Casal, filho, atende? atendo. Eu faço terapia tanto individual, Uhum, né, quanto também terapia de casal ou terapia de família. Né? Claro uhum, que são diferentes o formato e a ação, uhum. né? Mas sim, a gente trabalha. Até porque a psicanálise, quando ela inicia, né, com Freud, ela vai trabalhar muito uma questão de histeria, né? Lá atrás, né? Uhum, Mas histeria, neurose. Hoje, nós temos uma nova formulação na sociedade. uhum, Nós temos uma nova demanda na sociedade, que é um uhum, pouco diferente da época de Freud, e que a gente tem que estar trabalhando. Hoje nós temos muita questão do existencial, né? O Uhum. que eu estou fazendo aqui, quem que eu sou. As pessoas elas vão perdendo a sua identidade. A própria questão dos relacionamentos pessoal e com as pessoas não era um problema antigamente. Eu não tinha um problema no passado. Hoje você acaba tendo. Então,
A terapia que funciona é aquela terapia que entendeu que houve uma mudança na sociedade e que hoje há uma nova angústia nessa sociedade e que ela tem que aprender a chegar nessa angústia para poder auxiliar a pessoa nessa angústia, seja qual for a angústia que ela venha a ter, né? E descobrir que a vida é algo maravilhoso. E. E Desculpa. eu ia te perguntar, deixa eu fazer uma pergunta Sim, que ele sim. me fez ontem, essa pergunta. Pergunte. Ele me fez ontem essa pergunta, já falando de vida. Qual é a coisa mais importante que você tem na vida? Ele me perguntou ontem. Pra Qual que- você? Pra mim. Agora responde você, Para Marco, ti, pra qual é ele. a coisa mais importante que você tem na vida? Mas uma, sim, Sim, específica? Uma de cara, assim, ó, O que é mais paulada. importante na sua vida? Mas tem que ser uma pessoa. O que você quiser. O que que é mais importante Eu hoje? acredito que a coisa mais importante é minha família. Ok, qual foi o melhor momento que você já teve na sua vida? Mas não tem um específico, tem vários, né? Ok, você tem certeza disso? Tem. Ah. A princípio tem, é porque. Tinha! Não, é. Tinha até um minuto atrás. Onde está tua família? Tá aqui em Ampere? Tá aqui em Ampere. Aonde? Tá aqui contigo agora? Não. Não, não tá aqui, né? Qual é a certeza que você vai chegar em casa? E ela vai estar? Não, qual a certeza que você vai chegar em casa? Ver a Nenhuma. família. Nenhuma, né? Nenhuma. Então qual é o teu maior momento? Qual é o momento mais importante? Quando a gente tá presente com a pessoa. É agora. É. É aqui. A pessoa mais importante hoje, aqui, é quem tá aqui, na sua vida. Porque é com essas pessoas que você tá vivendo. O momento mais importante da sua vida é esse aqui, é o agora. Ontem já passou. Amanhã é incerto, a gente não sabe. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a dar valor com as pessoas que a gente está convivendo no dia a dia, nos momentos que a gente está e aonde a gente está. Hoje o mundo sofre de ansiedade, porque ele vive pensando lá no futuro. E ele esquece de viver O no presente. presente. Então hoje, não tem pessoas mais importantes na minha vida, neste momento, do que vocês que estão aqui. Porque eu estou com vocês agora. Eu não vou estar com vocês amanhã. Eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Então eu preciso aprender a aproveitar esse momento agora, com vocês. Tá? E desfrutar da melhor forma possível. Porque tudo que eu tenho na vida é só o meu presente. E é esse momento. Viu? A concepção muda. Uhum. A forma de É, você viver muda. No Porque- caso, Não Porque que não vai sejam. largar o E celular, aí, claro. você vai às vezes prestar atenção, porque tu não sabe se tu vai ver aquela pessoa de novo, Uhum. entende? Sim. E às vezes tu tá ali, tu tá já mexendo, o que que eu vou ter que fazer depois, onde é que eu vou ter que ir, eu tenho que pegar tal coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que pagar uma conta, não sei o quê. Tu nem sabe se tu vai estar vivo amanhã. Esquece. Não, Não que não tenha eu um valor, vi. né? Não que não tenha. Minha esposa, meus filhos têm um grande valor. Exato. Eles são a minha vida. Né? Aham. Mas eu preciso entender que eles são a minha vida enquanto eu estou com eles ali naquele momento. Eles são minha vida aqui. Só que neste momento aqui eles não estão comigo. Se eu ficar pensando neles agora, toda hora neles, eu não vou falar contigo. Eu não vou aproveitar ao máximo a sua presença agora na minha vida. E talvez seja, né, futuro, talvez seja a última vez que eu vou ter essa oportunidade. Como é que eu vou perder isso? Como é que eu vou perder a oportunidade de conhecer alguém e saber da história dele? A oportunidade de estar com pessoas. E a gente perde muito disso. A gente começa a se preocupar com tantas outras coisas. Por isso que então, uma coisa assim que eu levo pra mim, que cada ambiente, cada lugar que eu vou, eu deixo Isso. o meu, assim, a minha pessoa. Eu vou lá, eu tento ser a pessoa mais querida possível, a pessoa que Uhum. seja, sabe, eu quero que a pessoa sinta que eu vim, que eu trouxe alegria pra essa Isso. pessoa. Porque Uhum. é aquilo que eu É a tenho. tua missão. É, Né? É aquilo que eu tenho naquele momento. Uhum. isso, Né? Eu posso até voltar. Mas se eu voltar não vai ser a mesma coisa. isso. Porque já passou. Isso. Nós estamos falando aqui já mais de 1 hora. Já passou. O nosso início já foi. passou. Uhum. Acabou. É cada momento. Não tem como voltar 1 minuto no tempo. Também não tem como avançar 1 minuto. Se eu fico pensando no meu futuro, gera uma ansiedade. Se eu olho para o meu passado, eu vivo na depressão.
A única forma de você conseguir viver livre é aprender a viver o seu presente. Em intensidade. Né? Às vezes eu sento na praça aqui e pego um picolé. Mas eu fico ali, eu vou aproveitar agora. Só tá eu, o picolé, as árvores, Um cachorro. os cachorros do lado e cuidado com as pombinhas em cima, né? Que na praça ele tem assim, né? E ali eu vou aproveitar, porque ali é o que eu mais tenho. É o mais precioso que eu tenho. É o nosso presente. E aí, por isso, é presente. Né? É o dom. É a dádiva do Criador sobre as nossas vidas. É o presente que eu tenho. Uhum. Então, se eu estou estudando, eu vou aproveitar aquele tempo para estudar. Se eu estou namorando, eu vou aproveitar aquele tempo para namorar. Se eu estou trabalhando, eu vou fazer de tudo naquele tempo para ser o melhor naquilo que eu faço. Sempre no meu presente. Não é que eu despreze o resto, Uhum. mas eu aprendo a aproveitar O momento. aquele momento, aquela hora. Porque ela vai passar. Mas depois Então- eu corro atrás. Não corre. Já passou. Não vem. Então, assim, a gente tem, particularmente eu vivo o momento. Agora, parando e analisando e pensando, eu vivo o momento. Você se dedica Uma para aquele reunião que a gente for momento. fazer ali, a gente se dedica àquilo, a gente quer fazer aquela reunião Uhum. ali, né? Isso não quer dizer que eu não tenha planejamento, que eu não Não, faça claro. as metas. Eu vou fazer. Sim. Só que eu não vou esquecer que mais importante que a meta a ser alcançada é o que eu estou produzindo no meu presente. Porque a meta, ela só é o resultado da minha produção, do meu presente. Se eu olhar só para a meta e querer alcançar a meta, Que filho da mãe, velho. Você viu? meu Veja bem, todo Não vai. dia no estúdio é assim. Que dia. jaguar. Mas é assim. Meu objetivo tá lá na frente. Mas se eu não viver aqui, Se não fizer agora no presente, Não vai mudar nada. não o vai teu fazer objetivo. nada no futuro, que é a meta. Pô, Exatamente. né? E é isso, é crença limitante. Tem pessoas que olham só lá na frente, gostariam de fazer, mas às vezes esquecem Não do seu começaram presente aqui. porque não É. começaram. Né? Não começaram no presente e Não não. começaram no seu presente. Nossa. Né? E isso tu leva para todas as Pra áreas todas da as vida. áreas da vida. É pra academia, é pra dieta, é pro trabalho, é pra É. mudar de casa, mudar de carro, tudo, Eu né? brinco assim, eu vou pra academia, eu gosto muito do que um psicanalista, apesar de eu ser um psicanalista de raiz freudiana, eu gosto muito de um psicanalista que se chama Carl Jung, é um francês. Tá? Uhum. Ele dizia assim, que o equilíbrio da nossa vida está no seu cuidado do corpo, da alma e do espírito. Você tem que cuidar do teu psique, né? Das coisas que lhe vêm na cabeça. Você tem que ter uma crença, e aí você crê naquilo que você entende. Uhum. E você tem que cuidar do corpo. Né? Aí eu brinco, né, com o pessoal lá da academia. Eu quero chegar nos meus 50 anos sendo aquele tiozão saradão. Né? Porque 50 anos é tiozão, né? Já Sim. passou de agora. Olha o tiozão lá, olha o Ô, tiozão. tiozão. E eu sou feliz assim, não tenho problema com isso, né? Eu quero chegar nos meus 50 anos da melhor forma possível do meu físico. Uhum. Mas para chegar nos 50, eu tô com 45. O que você vai fazer hoje? É hoje. Então, hoje eu vou levantar, né, cedo. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer e fazer. Nem que eu não queira. Uhum. Eu tenho uma meta, mas para cumprir a minha meta, eu tenho que viver ao máximo o meu presente. Aquilo que eu tô vivendo hoje. Quando eu consigo entender isso, o resultado, por mais difícil que seja, ele se transforma em algo mais natural. Ele fica mais natural as coisas acontecerem. Uhum. Então, se já tá nesse caminho, segue. Que legal, né? Show. Puta. Não, Viu? o Esse que é cara o é legal do fera. podcast, né? A gente traz cada conversa e cada coisa que. Eu, particularmente, psicanalista, Você não tinha ido, né, Márcio? Não. Talvez agora você decida aí. não, mas eu já fiz muita confusão com esse negócio de ir, de E ele faz tá do podcast. pensando ali. Né? Vou, não vou, o que, É, não, que não. ela vai fazer? Porque assim, cada vez que alguém vem nesse podcast que conta a história, assim, alguma promessa, alguma coisa sair. Se você Sai. cumprir, você prometeu, você tem que cumprir. Sim. Sim. E a gente fala, não existe milagre. E todo mundo que te promete, venha que os seus problemas serão resolvidos, opa, fica com o pé atrás. Uhum. Não existe milagre. O que existe é um processo. Uhum. E um processo que depende de um bom terapeuta. E quando a gente fala um bom terapeuta, não é um cara que se formou
né, e simplesmente abandonou os estudos. Porque o terapeuta, ele precisa, além de ter a formação dele, né, Uhum. acadêmica, ou a formação de uma escola, né, que seja, ele precisa estar também, né, sendo clinicado. Eu tenho a minha psicóloga. De tempo em tempo, né, eu vou lá e vou conversar com ela. Né? O terapeuta não pode viver a vida achando que ele é É um rei. um rei, um deus. Não, não é. É tão humano quanto os humanos que ele atende. Né? Então não há uma promessa, né, de um milagre. Há a promessa de Uhum. uma transformação após um processo. E isso sim eu falo. Se você fizer a caminhada e o processo, sim, você vai ter uma mudança na sua vida. Claro, cada mudança é pessoal, né? Você não pode mensurar a mudança, mas que acontece mudança na vida das pessoas, elas mudam. Às vezes elas começam a descobrir aquilo que elas nem queriam descobrir, né? Mas elas mudam. Viu como é que é? Agora sim. Medo. Agora vou ter que começar a fazer umas consultas de. Você viu de Vamos lá, psicanalista. Você fala consulta? sessão. Sessão. É, Sessão. uma sessão. Na, Né? de É uma sessão de psicanálise. psicanálise. Isso. Como é hoje o teu Instagram pra gente entrar em contato, Daniel? É o meu nome inteiro, né? Então, Uhum. é Daniel Fábio Alves de Carvalho, né? Tá lá, tem algumas coisas que a gente tem postado lá, algumas mensagens, né? Alguns vídeos, né? Tem colocado lá algumas frases para as pessoas pegarem, refletirem, né? E se quiser também seguir, segue lá. Se quiser perguntar, Exatamente. pergunta, né? Se quiser fazer uma interação Vamos, lá, vai- pode, a gente faz a interação, conversa. vamos começar a dar umas consultas gratuitas Isso lá, aí. né? Vamos, vamos. Não, mas não, se chegou lá, já Já tem uma vontade É, Já ali. isso aí. puxa, já puxa. Pessoal, vamos Claro. falar dos nossos patrocinadores aqui, ó. O Aiman Laboratório, precisamos fazer seu check-up aí, ó. É só chegar lá com o pessoal do Aiman Laboratório. Eu evoluo sempre, nosso amigo Luiz Guilherme. Grande abraço. Arte Cacau, chocolateria e cafeteria. Você quer tomar um café ou comprar uma cesta para seu Uhum. patrão ou para sua patroa. Ampernet, precisando do internet aí, ó. É só chegar ou ligar pro pessoal da Ampernet. Eles vão atender você. Megacell Celulares, tá? Precisando dar um presente de um celular novo, um iPhone 14. Claro, você sai com uma dívida e um celular novo. Ou não, Tudo né? certo. Ou você paga à vista. E Hortelã, pessoal, lá, nosso amigo Rafael Mello, que ele faz essas xícaras maravilhosas com o nosso amigo Daniel aqui, ó. Olha aí, ó. Viu? Que legal. E é isso aí, pessoal. Esses são nossos patrocinadores aí que colaboram com o projeto Online Cast de trazer esses projetos lindos que a gente gosta de trazer, Uhum. com a conversa que vá trazer um futuro para as pessoas, que vá mudar a Exatamente. diferença na vida das pessoas. E muda. Não há uma pessoa, e isso não é uma promessa, isso é, né, algo que a gente vê. Não tem uma pessoa que se propõe a um processo de terapia, e sempre frisando, não é qualquer terapia e qualquer terapeuta. Né? Porque profissão é igual a todos. Você tem os bons profissionais e você tem. Né? Uhum. Então, quando você vai atrás de um terapeuta, né, que seja algo que as pessoas já conhecem, né, de respeito. Então, todas as pessoas que vão por uma terapia e se permitem passar pelo processo terapêutico têm as suas vidas transformadas e começam um processo de evolução. Isso, né, acontece em todas as pessoas que adentram dentro da clínica, do set, né, o que a gente vai chamar, né, do Uhum. set clínico. Não tem como não mudar. Se a pessoa, né, se permitir, ela vai mudar. E vai descobrir coisas extraordinárias da vida dela, né, que ela nem sabia que era capaz. Uhum. Brinquei ontem com a Camila e com a Emília, né, e perguntei, há um ano atrás, vocês se viam como as grandes empresárias que vocês são hoje? Vocês se viam, né, nessa postura de mulheres que hoje vocês estão? E eu brinquei, capacitadas e prontas até para fazerem palestras, né? E eu falo com elas, Daniel, um ano atrás. Não, nem se via. Quem dirá Professora, né? acreditar? É, nem se via, Né? não. Então, Muitas é um Professora. crianças já. processo. Uhum. Crenças que foram ficando pelo caminho, né? E hoje, né, às vezes nem precisa, é só olhar, não, já estamos fazendo, já vamos para lá, vamos para cá, e essas coisas, e tudo vai funcionando. Né? E aí, como diz, né, um filósofo das crianças, né?
de 2 décadas atrás, para o alto e E além. Um Buzz filósofo, Lightyear. filósofo de criança, eu fiquei pensando. Mas que legal. Isso é um psicanalista. É isso aí, né? Uma das E um facetas. historiador, e um coach Um também, lutador. e um lutador. A gente deu uma, né? Quarentão já, né? Já, quarentão, já, um Ah, pouquinho de experiência. É. Isso é bom, né? Isso é bom, ter essas experiências. Falta 8 indo pros 40. ó, Tudo isso foi agregando, né? Como eu falei, é tudo um processo evolutivo. Acho que tudo que eu fiz na vida, tudo que eu me permiti fazer e ser, né, pela graça, né, do bom Deus, foi nos canalizando para chegar onde nós estamos hoje, né? Então, hoje, eu percebo que os frutos que começaram lá atrás começam a chegar. Uma pergunta que eu quis fazer antes e acabei esquecendo. A energia que as pessoas se trazem, como você lida com isso? Porque assim, cada pessoa que entra no ambiente, ela tem uma energia. Sim. Eu, particularmente na minha casa, eu levo pessoas a dedo. uhum. Sim, vai existir, né? E aí, o termo que nós vamos usar um pouco mais dentro tanto a psicanálise, mas a psicologia usa muito esse termo, é a questão de toxicidade, pessoas tóxicas, né? Que podem influenciar. Este é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. E aí não é uma questão nem de um preconceito, não é uma questão nem de preferências na questão disso ou daquilo. Mas eu Uhum. preciso aprender a escolher com quem eu quero caminhar. Algumas Uhum. pesquisas vão dizer o seguinte: eu sou a soma das 5 pessoas mais próximas a mim. Opa, se eu sou a soma de 5 pessoas mais próximas a mim, eu quero escolher com quem eu quero caminhar. E ontem eu Uhum. estava falando com as meninas. Meninas, prestem atenção em algo que eu vou falar. Não sou o dono da verdade, não sou guru, não sou nada. Tenho experiência. Aprendam que se vocês não escolherem, vocês serão escolhidas. Com quem você quer caminhar? Uhum. Se você não aprender a escolher com quem você quer caminhar, você vai ser escolhido por Lembra do pessoas. time de futebol lá da escola? Né? Aham. Que você não queria escolher? Era escolhido para qualquer time. Para qualquer time. Então você tem que aprender a escolher com quem você quer caminhar. Mas agora, se você tivesse falado, não, eu vou montar o time, eu quero fulano, fulano, fulano. Teu time não tinha ficado melhor? Tinha. E isso é básico. Porra, ô menina, você tem como nós montar um. Tem como Veja montar as bem. salinhas aqui dentro pra nós aqui? E isso ele falou assim, num café. E Não vocês tomam foi. essa lapada. É, Né? Mas não é porque foi é assim, treinamento, nada. essa é a vida. Eu preciso aprender a escolher com quem eu quero caminhar. Porque há pessoas, não é uma questão de serem pessoas ruins ou boas na questão de intencionalidade. Uhum. Mas tem pessoas que, devido ao seu histórico de vida, devido às crenças limitantes, são Uhum. pessoas que elas não conseguem ir para frente. Sim. Elas se limitam. Se eu vou caminhar com essas pessoas que se limitam, o que vai acontecer comigo? Eu vou me limitar. Uhum. Não tem jeito. Nós somos seres humanos e seres humanos sociais que somos, a nossa tendência é nos assemelhar a quem está do nosso lado. Viu? E uma Ué, coisa que eu aprendi, isso eu aprendi na prática. Uhum. Ninguém me falou. É que nem eu falo hoje, tem a Milena, que é a pequena lá da casa, que é minha cunhada, né? Mas vive lá em casa. Eu falo pra ela, Milena, eu nunca tive na minha vida alguém me falando assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim, Uhum. né? Claro, tinha o pai e a mãe, mas o pai e a mãe vinha com aquelas crenças Sim. antigas. Sim, exatamente. Eles Exa- fizeram o melhor que eles podiam com É. o conhecimento que eles tinham, Exato, né? exato. Então hoje eu falo, ó, você quer ser uma grande mulher, você quer ser uma grande pessoa, você tem que ir por aqui. Exato. Porque Uhum. você já é diferente, você já tem mais Exato. conhecimento. Isso. E você passa, e se É. ela entender que você é uma pessoa com a qual ela precisa se aproximar e caminhar, Uhum. ela vai para frente. Uhum. Mas se ela optar por outras pessoas, como disse, que não são pessoas más, mas que são pessoas que às vezes têm suas crenças limitantes, Uhum. têm seus traumas, Daí eu falo pra né? ela, ó, eu não vou te impedir de você ir por esse caminho. Não, Sim. eu estou te dando a como vai ser. Se você vai Uhum. escolher ir por ali, a opção é sua. Sim, Eu não vou ir exato. com você. Uhum. Porque eu sei que é a direção errada. Agora, se você ir por aqui, eu vou É. estar com você. Então, se você tem eu como uma pessoa que você queira bem, que você vai me escutar, Uhum. você vai por aqui. E aí nós Legal. entramos nas escolhas. Isso. Nossa vida é feita de escolhas.
Todas as escolhas que nós temos na vida, eu ganho e eu perco. Não tem uma escolha que você fizer na sua vida que você não vai ganhar e não vai perder ao mesmo tempo. Uhum. Só que você tem que aprender, né? Aprender, isso aí. Você tem que Nós aprender. fizemos uma coisa esse final de semana Isso que... aqui É isso eu vou aí. perder, mas vale a pena, porque eu vou ganhar Uhum. mais. Aham. E eu não posso achar, não, eu vou escolher certo e só vai dar tudo certo. Não, não vai. Não vai. Por mais que a tua escolha foi a melhor escolha, você vai ter perda. Você vai Uhum. ter que renunciar a alguma coisa por aquilo. E as pessoas precisam entender, na hora de escolher, o que mais vai trazer um benefício, uma produção e um crescimento para a minha vida. E aprender que com isso eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Não dá para querer ter tudo. Pelo menos de uma vez. Eu tenho uma pergunta agora Não aqui. se pode ter tudo. Né? Eu tenho uma pergunta muito que eu acho que vai... Numa sessão hoje de psicanálise... Psicanálise? Isso, psicanálise. Uma sessão de psicanálise hoje, quanto custa uma pessoa particular por Tá. por Assim, 4 horas? a sessão de trabalho é uma sessão de 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Uhum. É a sessão. Tá. Até porque é o tempo que as pessoas conseguem ter a concentração, assimilar e tudo. A Uhum. minha sessão hoje, ela tem um custo de R$ 100. Uhum. Né? É um custo bem acessível, né, para as pessoas. Uhum. E aí, cada um percebe a sua necessidade e a sua angústia. Eu preciso ir toda semana. Eu preciso ir a cada 15 dias. Eu preciso uma vez no mês. Né? Eu não trabalho dizendo, olha, você tem que fazer pelo menos tantas sessões. Uhum. Uhum. Né? Eu sei que profissionais trabalham, alguns trabalham dessa forma. Eu não faço. Por que eu não faço? Primeiro, porque eu não sei a condição financeira daquela pessoa. Talvez aquela pessoa juntou lá um mês de dinheiro para completar R$ 100 para ir na consulta comigo. Uhum. Né? Então, eu sempre deixo livre, olha. Sim, agora o que eu faço? Para todos os meus pacientes, todos, eles têm o meu telefone pessoal. Né? Quem marca as sessões é lá a nossa secretária, né, lá no estúdio. Mas todos têm o meu telefone. Se tiver uma crise, se acontecer alguma coisa, todos eles têm liberdade para me ligar. Uhum. E eu não cobro. Porque eu entendo que, se são meus pacientes e eu não puder estar do lado deles na hora da crise, para eles voltarem depois de 15, 20 dias lá, já está resolvido. Exatamente. Resolveu de alguma forma em casa. O que eu estou fazendo? Uhum. Então, esse é o meu Então valor. não é o dinheiro que te move. Não, não. Claro Não, que é ele que paga as sim, contas, mas não é ele que te assim, move a ele é algo que profissionalismo. é preciso, mas não é ele que me move a fazer as coisas. Eu tenho, né, eu tenho uma cota social. Tenho uma cota social. Uhum. Eu tenho um número de pessoas que eu atendo sem cobrar. Né? Quando eu tô conversando, ou quando eu percebo alguém chega para mim e fala, tem fulano precisa, tá, mas ele não tem condições. Quem que é? Quem que é a família? Como é que eles são? Né? É assim, é uma forma de agradecer e reconhecer aquilo que aconteceu comigo. É uma forma de devolver, Uhum. né? De alguma forma, um bem para as pessoas. Então eu tenho uma cota social. Né? Eu tenho um número e aquele número está sempre ali. Né? Se tiver vago e alguém precisa, inclusive hoje estava no almoço conversando com uma pessoa e ela, pô, Daniel, tem umas coisas assim, tal, mas tá difícil. Fala, faça o seguinte, fala para ela me ligar, eu vou atender ela sem cobrar. Né? Porque ela falou, ela tá em crise, tá assim, não, pode falar para ela me ligar, eu não vou cobrar para fazer isso para ela, eu vou fazer esse atendimento. Porque eu entendo que nós, como seres humanos, temos que entender que o outro ser humano é o meu espelho. Né? E eu não posso querer tratar o outro ser humano apenas com cifrão, como um objeto. Ele tem necessidade, angústia, vontade. E às vezes ele só não conseguiu ir para frente porque ninguém estendeu o braço para ele. Uhum. Claro que eu não faço isso assim, de qualquer jeito. Né? Meu social não é assim, porque é o que eu preciso. Não. Sim. Eu vou avaliar e vejo quem é realmente essa pessoa. E como que eu posso fazer. E aí eu trabalho, ó, eu vou te dar tantas sessões. Né? Te dou tantas sessões, terminou essas sessões. Eu não vou manter, por quê? Porque eu preciso manter abertas as minhas cotas sociais de trabalho. Uhum. Né? E aí vem aquilo que uma vez um paciente meu me perguntou, um jovem, Daniel, como é que você consegue manter essa calma, essa paciência, No meio do estúdio de todas cowork, essas cheio de coisas e mulher. tal, vai. Imagina. Aí, aí eu falei para ele, meu amigo,
Tu não sabe como eu sou mau e ruim. Mas eu aprendi a trabalhar, né? A aprender a ser calmo e sereno. Por quê? Porque eu tenho como... E aí é um propósito meu de vida, né? É auxiliar pessoas a descobrirem como alcançar o seu potencial. Esse para mim é o meu propósito. E tu sabe que eu trabalhei de vendedor por 3 anos. E teve algumas pessoas que às vezes a gente comete erro. Normal. Uhum. Normal a pessoa cometer um erro. Eu mandei, acho que algum produto errado. Às vezes não foi erro meu, mas o vendedor, né? Chega na hora, a culpa é dele, certo? E um dia a pessoa, cheguei num restaurante lá em Baracão. E o dono do restaurante ele já era chato, sabe? Mas eu atendia ele como meu Sim. patrão. Estou aqui para lhe Exatamente. servir Da melhor forma possível. Ok. Uhum. Cara, eu não sei se aquele cara naquele dia ele tava mal, o que aconteceu na vida dele, mas ele me xingou tanto, Nossa. mas tanto. E eu, não, senhor, desculpa, senhor, nunca mais vai acontecer isso, senhor. Me perdoa, senhor. E não sei o que, não sei o que. E, boa. Sim. Não Aquilo sabia o que tinha acontecido com a vida dele, mas era dele, não era a teu, né? mulher dele veio conversar comigo e fazer o pedido. E ela pediu desculpa. Eu falei, não, tá tudo certo. É tudo certo. Eu não agreguei aquilo em mim. Só que o produto que custava R$1, eu joguei pra 13. Chegou no final dele pagar o boleto, ele pagou o boleto. E eu fiquei com R$12 de R$12. lucro. A culpa não foi minha. Eu apenas servi da melhor forma possível que ele precisava. Se eu Trabalhou, tô fez. certo ou errado, Não não sei. sei. O psicanalista agora, É. a partir das suas sessões, vai te E aí dizer. nós vamos trabalhar qual o contexto que aconteceu, como aconteceu. Não, eu E não guardei sim, nada. e vamos lá, e perceba. Eu coloquei um preço a mais. Ele foi obrigado a comprar de você? Não, Não, Ele comprou porque ele... quis. quis. Tudo Ele viu o certo. preço, Ponto. comprou. E ele Como- se aliviou me xingando pra cima e pra baixo. E eu- você fez o teu alívio Né? também. Então, cada um Né? oferece. E cada um oferece o que tem É melhor? de melhor. Cada um compra o que ele acha que ele precisa. Isso aí. Uhum. Daí na outra semana eu cheguei lá, cara, mas subiu as coisas. Eu falei, subiu. Cuidado que pode continuar subindo. É. Né? Aí vem aquela. Se contando essa história, eu vi aquele. É um postzinho, mas também algumas cafeteiras, né, cafeterias tem, né? Café, né? Uhum. R$5. Café com bom dia, R$3. Café com bom dia, né? Alguma coisa. Obrigada. R$1 e um obrigado, R$1. Né? Sim, Exatamente. né? A gentileza, a forma de você trabalhar também, né, é relacionamento. Né? Esse dia nós temos indo numa pessoa trabalhar e cada vez que a gente vai lá tem a limpeza, né? A tia da limpeza. Eu não falo isso, né? Tô pra não expor nada, né? Uhum. E, oi tia, tudo bem com você, querida e tal? Bom dia, também tá. Na outra semana a gente chegou lá, eu pedi um chimarrão pra ela. Na outra semana eu cheguei lá, fui pedir, ela já estava vindo com um chimarrão. Sim. Exatamente. É sobre isso, né? É trabalhar. Tem uma frase na psicanálise que diz assim: não importa, né, aquilo que você sabe, não importa as técnicas. Então você tem que saber todas as técnicas, dominar tudo que você sabe. Mas na hora de tratar alguém, trate apenas como um ser humano. Isso. Seja um ser humano cuidando de outro ser humano. É isso que a gente precisa. Uhum. Porque todos os meus pacientes, por mais que hoje eu tenho esse entendimento e eu consigo fazer isso, eu não trago para mim os seus problemas, porque o problema deles é deles. Uhum. Né? Não tem nada a ver comigo os problemas Exato. deles. Nem tem como pegar Nem tem. tanto problema no Né? final do dia. Cada um tem os seus Não problemas. dá. Mas o fato de cada um ter os seus problemas não quer dizer que eu não possa sentir a dor A empatia. e a empatia. E sim, um bom terapeuta é aquele que aprende a sentir a dor do seu paciente. Porque quando ele aprende a sentir a dor do seu paciente, ele se conecta com o seu paciente. E aí ele consegue chegar lá onde é necessário para auxiliar o seu paciente. Porque quando eu pego a dor, mas eu não pego o problema, eu consigo sentir o paciente, não me permito entrar numa toxicidade do problema e a gente vai auxiliar essa pessoa a encontrar a resposta para ela sair. Show. Né? Que legal, né? Show. Quanto tempo de live, meu Nossa querido Senhora. Fag? 1h20? Nossa senhora, De hein? puro aprendizado. Tá louco? Parece que eu tô Passa. O tempo voa, o tempo passa. Eu.
né? Os mais antigos vão lembrar. Show, Né? show. Se você tem mais de 40, você vai lembrar. Né? O tempo voa, o tempo passa. Eu vou dizer, não lembrei. Né? Dos 40, dos 40. Não Mas a lembrei, poupança desculpa. Bamerindos continua numa boa. Isso aí. Essas propagandas lá, isso pode, que nem existe mais esse banco mesmo. Pessoal, vamos chegando a mais um podcast, tá? Camila, considerações? Nossa, muito obrigada pelo Max, convite. Casa é Por sua. também apresentar os nossos colaboradores, o nosso novo projeto. Vamos trazer do o restante da galera de lá. Vamos, bora. Tem vamos mais, trazer tem. sim. Tem aquela Muito moça lá que me obrigada. fez A depilação? É, Ah, vou é. conversar com ela, Esse viu, mês dona tem de moça? novo. Ó. Ó. Aquela Ó. depilação íntima que você fez? Não, sabe o que é mais engraçado? Deixa eu falar. É, viu? é. Deixa eu contar essa, que essa é mundial, né? Cheguei lá, daí ela falou, tira a camisa, né? E eu tirei a camisa, né? Daí eu fiquei sem jeito, né? Coitado, miserável. Filho do menino. Envergonhado. né? Envergonhado. Não, pior que, né? Não conhecia a menina, né? Fiquei envergonhado, né? Daí ela falou, deita. E eu deitei. E daí eu coloquei a camisa assim, né? Assim, no peito aqui, né? E daí ela falou, as meninas vão me filmar, eu posso estender, eu posso colocar a camisa aqui? Eu falei, pode. O mais engraçado, sabe o que foi? Porque ela pegou a camisa, piá. Parecia que ela tinha pegado uma toalha de mesa, assim, pra estender isso na mesa, sabe? E jogou aqui em cima do Deu aquele corpinho. evento. Aí eu me rachava dando risada. Eu falava, não, essa eu tenho que contar, essa. Ela pegou assim, fez assim a camisa, assim. Força. A gente é gordinho sofre, Ai, né? Jaque, um beijo, Jaque, nossa aplicadora daquele dia. Já que Dia, querida. daqui a pouco tem de novo, né? É. Mais uma sessão, claro. Daniel, desculpa a brincadeira. Nada. Considerações. Pô, um prazer poder estar aqui com vocês, né? Muito gostoso, né? Poder ter essa conversa e vambora que bora, que tem projetos aí para acontecer. Isso aí. Exatamente. Obrigado. Show. Pessoal, então, meu nome, nome do pessoal aí da equipe. Só agradecer você, Daniel, você, Camila. Obrigado Imagina, por ter obrigada participado pelo convosco. convite. E, Daniel, obrigado por essa aula, cara. Ô, ixi, Vamos, acho que agora a gente tem que marcar uma consulta também. vamos Também, lá, né? vamos lá. Só não vamos filmar nesse dia. Não pode, né? Não pode. Isso, não, lá dentro é sigiloso. Isso aí. Então, obrigado, né? Daniel. Eu que agradeço. Parabéns né? pelo seu trabalho. Admirável. Não. Admirável. É diferente de todos, praticamente, Sim. né? Uhum. Você escutar várias histórias e poder ajudar essas pessoas. Cada um tem a sua função e o seu propósito. Quando a gente descobre qual é e faz porque gosta, né, fica mais fácil. É isso aí. Uhum. Show. Pessoal, então mais um podcast. Até semana que vem, até segunda-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo canal no YouTube e com conteúdo desse aqui, ó. Muito top. Show. Valeu, galera. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.